Alô, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui no O Que Ninguém Te Conta. Eu estou aqui com o Sr. Jonathan. Trocou de nome. Estamos aqui com os nossos super, mega, hiper convidados que vão falar um pouquinho sobre a vida deles aqui na Nova Zelândia. Já moraram na Austrália. Não, só você, né? Andara morou na Austrália. Ele já veio para Nova Zelândia uma vez, o Isaac, depois voltou, daí já veio de novo. Então a gente vai estar contando um pouco sobre a trajetória deles, as diferenças entre Nova Zelândia e Austrália, como que é toda essa trajetória de estudante. Os dois estudaram também aqui. Então vem muita coisa bacana por aí. Mas antes, vamos falar rapidamente sobre os nossos parceiros. Então, começar com Arteiro Tatu, que já tá aqui na televisão. Então, se você pensa em fazer uma tatuagem, o Isaac, inclusive, já fez com o André. Mostrei. Aprovado aqui, ó. Aprovado. Muito bom. Super aprovado, muito bom. Em breve iremos fazer as nossas. Valeu, André. Vocês têm que ajudar aí, galera. O QR Code tá aqui, se vocês quiserem dar uma olhada no Instagram deles, um pouco do que eles fazem. E também temos aqui o Education, então se você pensa em estudar assim como eles vieram, fazer faculdade, fazer mestrado, eles têm um valor super legal, super justo. E vocês podem preencher o form que tá na descrição ou o QR Code aqui. Eles entram em contato com vocês, te passam todos os valores, todos os detalhes, sem você precisar pagar nada até você fechar seu curso. E, por último, mais ou menos importante, Brasil News. Não, Notícia. por último não, penúltimo. Penúltima. Tanto parceiro que eu estou meio perdida aqui. O Brasil News, se você quer se manter antenado nas notícias, tudo que está acontecendo na Nova Zelândia, ótimo canal de comunicação. E o nosso novo parceiro, a Sea International, se você quer aplicar um visto de trabalho, visto de estudante, ou tem dúvidas de como funcionam os vistos, eles oferecem esse tipo de serviço e é muito legal, vale a pena vocês olharem. Todos eles têm o Instagram deles, entra lá, pá, e fica de olho nas paradas que tem. Inclusive da CIA, eles têm perguntas, todo dia eles mandam perguntas, eles respondem. abrem caixinha de pergunta lá, e às vezes essa pergunta é tipo só um sim ou não, coisa simples, você nem precisa pagar. Você só entra lá e eles respondem. Tem muito conteúdo bom. Todo mundo que a gente falou tem conteúdo bom. Senão não tava aqui nesse canal. Mas é isso aí, galera. Podem se apresentar aí rapidamente. O Isaac já participou aqui do episódio com a gente agora há pouco. Forçamos ele a ficar aqui. Literalmente. Volta lá pra ver quem sou eu no outro. É verdade. Foi sobre esporte bem da hora. E... Bom, meu nome é Adara, tenho 29 anos, sou de Salvador e estou na Nova Zelândia há 2 anos e alguns dias. Estamos na Nova Zelândia há 2 anos e eu já morei na Austrália em 2014, 2015, por um pouquinho mais de 1 ano e meio. E é isso, hoje a gente tá aqui pra tentar, né, ver se a gente vai conseguir realizar nossos sonhos, nossos objetivos. A gente vem aí de uma trajetória muito louca aí, de muitos países, muitas histórias e muitos caminhos aí que se entrelaçaram. Muitos testes, né, também que a gente fez antes de decidir voltar pra Nova Zelândia. Diga-se de passagem, verdade. também teve isso. Teve esse momento também. Bom, não sei se já é pra entrar direto no assunto. Então, antes da gente começar, o Isaac falou assim, ela precisa contar a história da imigração. Eu falei, então é seu foco. Mas se demos uns chute aqui por baixo, aqui, ó, já se tocou já. Então, eu fui pra Austrália em 2014, eu tinha 21 anos mais ou menos, 21, 22. Eu não sabia nada de inglês. Nada. Aquele inglês assim de escola, de colégio mesmo, sabe? Verbo to be até o 3º ano e olhe lá. Porque eu já fui pra recuperação de inglês. Mas, então assim, daquele jeitão mesmo em inglês. Quando eu decidi fazer intercâmbio, né, era o sonho, sempre foi um sonho. Só que eu sempre achei que ia ser uma coisa meio que inatingível na minha vida. Eu nunca achei que seria possível eu conquistar isso. E aí, a vida foi passando. Chegou um determinado momento, lá pelos 21 anos, a minha madrinha, na real, ela que foi quem me empurrou, falou, você não queria fazer isso? E aí foi meio que na época de um término de relacionamento, eu tava meio na bad, assim, e todo mundo sempre soube que esse era meu sonho, e ela falou, você não queria fazer intercâmbio? Então agora é a hora. E aí, como é que você diz não pro seu sonho? Você não pode dizer não pro seu sonho. Então, aí eu falei, eita, é a hora. Fui. E aí foi muito rápido, porque justamente por causa disso foi meio que uma fuga mesmo naquela época. Enfim, uma relação bem complicado. E aí, em coisa de 2 meses, eu ir na agência a primeira vez e eu viajar, botar o pé no avião, 3 meses. Caramba! Foi muito rápido. E assim,
Mas por que também que teve algumas coisas que facilitaram nessa rapidez? O meu irmão mora na Austrália há 10 anos. E aí, meio que... Ó, eu falei, meu irmão tá lá e tal, então querendo ou não vai ser um suporte, eu não falo inglês direito e tal. Então vai facilitar. E aí eu acabei escolhendo ir pra Sydney mesmo. E aí, o que é que aconteceu na imigração? Por eu não saber nada de inglês, a minha cunhada, que já morava lá, ela fez uma lista de possíveis perguntas que poderiam acontecer na imigração. Sim, tudo em inglês já pra você poder responder em inglês. Exato, inglês e português, né? Tipo assim, qual é o seu nome? E aí depois você botou pergunta em inglês. E aí tinha E ela ia dificultando ali o nível das perguntas. E aí pronto, aí eu tinha essa lista, esse papel com as perguntas e tinha a minha pastinha da agência, né? Com o visto, coisa da escola, aquela coisinha toda que a agência dá. E aí tô eu lá bonitinha na fila da imigração com essas coisas. Só que o que é que tinha acontecido? Uma semana antes, uns brasileiros foram pegos na imigração da Austrália com 5 quilos de drogas. De cocaína, eu acho, não lembro. E aí, então, eu não sei se foi necessariamente por isso, mas eu sei que quando eu entreguei o meu passaporte na fila da imigração, tipo, aquela fila enorme ainda, não tava nem perto, meu passaporte simplesmente passou reto, assim, na mão de todas as pessoas e foi lá pra dentro. Aí eu fiquei assim, nossa, tudo bem, né? É o processo, nunca tinha feito uma viagem internacional na vida. É normal. Normal, né? Aí eu tô lá com a minha pastinha. Quando chegou na minha vez, a mulher só olhou pra minha cara e fez, you, come with me. E tipo... Me puxou. E aí, normal. E aí tinha uns dois brasileiros. E aí tinha mais uns 2 brasileiros em outras filas que também passaram reto. E aí eu só vendo meu passaporte passando de mão em mão e indo lá pra dentro. Me botaram dentro da salinha, né? E aí eu, sem entender nada. A famosa salinha. Só que assim, era não entender tão nada que eu também não entendi que aquilo era uma salinha e que eu estava passando por uma malha fina. Eu continuei com a minha cara blasé de que não estava entendendo nada. E aí, tô eu lá com minha pastinha. Na hora que ela fez assim... Que isso aí na sua mão? Aí eu falei... Toma tudo. Documento. Não tenho nada a ver com isso. Depois que eu entreguei a pasta, na mesma hora assim que eu entreguei a pasta, eu vi que o papel com as perguntas em inglês e português estavam ali. Eu falei, eita... Minha cunhada tinha falado que não era pra entregar esse papel. Aí, mas eles iam pedir anyway, né? Se não tivesse... Devia ter rasgado, comido. Botava no bolso, enfim, né? Some com o papel. Some com o papel. Aí, quando eu já entreguei e falei, tá, o papel tá ali. Tô. Já foi, entreguei o papel. Aí, daqui a pouco, ela fez assim... Aí ela começou a ler o papel, e aí ela viu o papel, e ela foi vendo ali as respostas, tipo assim... Se ela tá desconfiando de alguma coisa de mim ali, e ela viu um papel com respostas ensaiadas... É motivo, né, pra... já acende a luzinha vermelha ali. Mais ainda a luzinha vermelha. Só que o problema do papel é que tinha um determinado momento do papel que tinha assim... O que é isso na sua mala? Meu Deus do céu. Não é droga. O que é isso na sua mala? Aí a resposta era... Isso são remédios. Aí a próxima pergunta... Isso são drogas? Não, isso são remédios. Porque minha mãe tinha me feito levar um monte de remédio, mas era remédio de dor de cabeça, de cólica, de dor de barriga, de tudo. E aí, minha cunhada botou essas perguntas pra eu explicar que aquilo era remédio que minha mãe tinha me dado. Tudo com receita, bonitinho, mas remédio. Aí, quando ela viu aquilo ali das drogas, ela regalou um olho, eu falei, eita, eu vou ter que explicar, como é que eu explico isso aqui agora? Aí ela pegou a minha mala... E abriu a minha mala toda, assim, começou a, tipo, tirar tudo de dentro da minha mala. Tudo de dentro da minha mala, assim, meus vestidos, calcinha, sutiã. Ela tirava, assim, sem o menor pudor, jogando tudo pra cima. E eu só olhando assim, meu Deus do céu, essa mulher vai arrumar tudo, né? Porque ela bagunçou. Dobra isso direito, bitch. Tudo enroladinho, pá. Porque ela bagunçou tudo, assim, eu fiquei, rapaz, ela vai arrumar. Aí, daqui a pouco ela pegava, assim, meus vestidos e fazia... Você sabe onde você está? Aí eu... Austrália? Na Austrália. Aí, só que assim, né? Vamos recapitulando aqui o que eu disse. Eu não falava inglês. Nada. Então, ela fazia assim... Pegava um vestido, tipo assim, um vestido de verão, assim, bem Salvador. Salvador, né, gente? Eu só tinha roupa de verão. A verdade é essa. Só tinha roupa de verão naquela mala. E eu levei muita roupa. Aí ela fez... Tem certeza que você só vai ficar 6 meses? Porque o meu visto era de 6 meses. Tem certeza que você vai ficar 6 meses? Eu falei, sim. Ela fez, você sabe que você tá na Austrália? Isso aqui não é roupa de vir pra Austrália? Tipo, aí eu falei, ok.
Eu falei, Aí ela fazia assim, aí depois ela ia e voltava nas mesmas perguntas várias vezes, pra de forma testar, diferente. né? Isso. Só que chegou um determinado momento que eu meio que perdi a minha paciência de tentar falar yes ou no, porque só isso que eu sabia. Aí ela fez assim, de novo, por que você tem tantas roupas? Você sabe que você vai ficar, isso aqui é tudo pra 6 meses? Aí eu larguei, né? Eu falei, I am a girl, I need your patience. Só que com esse nível de inglês, entendeu? Aí a mulher olhou pra minha cara e fez assim, excuse me? Aí eu, I am a girl, I need your patience. E a mulher ficou muito com a minha cara. Aí eu falei, I'm from Salvador, this is what I have. I'm from Salvador. Aí eu fazia, Salvador hot. Aí ela ficou olhando pra minha cara. Daqui a pouco ela abriu uns potes de, tipo... Eu também não sei porque que minha mãe fez isso, né? Minha mãe mandou bicarbonato de sódio. Por quê? Não Nossa, sei. Cocaína. Minha mãe porque ela não tem. Minha mãe mandou um potinho de bicarbonato, porque vai que eu ficava, sei lá, com uma afta na boca, uma dor de estômago, eu não sei. Ela mandou, minha mulher abriu o bicarbonato e jogou assim na mesa, pegou, fez assim, cheirou, e eu ficava assim, gente, ela tá pensando que realmente é drogas. Aí eu fazia, this is medicine, medicine stomach. Aí ela ficava olhando pra minha cara assim, I'm not asking you. Aí eu, tá bom, então fica aí procurando. Aí daqui a pouco ela pegou um negócio de bomba, né, pra ver se tinha alguma coisa ali dentro e não sei o que, né. E aí quando ela cansou, e aí acho que ela cansou daquele papo, viu que realmente ele não ia sair nada e que eu não sabia falar nada. Aí ela perguntou também, né, se eu conhecia alguém e tal. Eu falei conhecia, porque é pior ainda. Não sei se é pior ou melhor. Ah, mas seu irmão, né? Como é que eu vou Não tinha como negar, dizer que não, né? Não vou dizer que não conheço a pessoa. Aí ela foi, catou lá, viu que não tinha nada de ninguém, né? Nenhuma notícia errada de ninguém. E pronto. Aí ela pegou e fez assim, you can go. E tipo, aí eu falei, né? Tidy up. Aí eu perguntei, you fold for me? Aí ela olhou e fez, you can go, you can do. Aí eu, tá certo. Então. Aí comecei a reclamar em português. Filha da puta! E eu fiquei ali. Essa rapariga. Essa mulher bagunçou meu negócio todo, eu fiquei ali dobrando. Excuse me? Eu, não, I'm going. Tá de boa. E comecei e pronto. Dobrei tudo. E o bicarbonato ficou na mesa, você pegou? Foi tipo isso. O bicarbonato, ela dobrou de volta do que ela tinha jogado. Ela jogou, espalhou, jogou fora. Não chamou o cachorro? Não chamou o cachorro. E não tentou nem chamar um translator, nada? Não. Eu sei que nesse meio tempo, dentro da sala tinha uma outra sala, que aí tinha umas meninas, assim, lá dentro daquela salinha, com uma roupa meio, tipo, peruana, assim, sabe? Aquelas vestes, assim, coloridas. Eu sei que as meninas saíram lá de dentro, chorando, assim, tipo, desesperada. Ela parou o que ela tava fazendo comigo, deu um grito, assim, go back now, I'm gonna... Como foi que ela falou, meu Deus? Pras meninas, né? Pras Deu grito meninas, pras tipo meninas. assim, gritando, go back now, eu vou botar todo mundo na cadeia, não sei o que, não. Gritando com as meninas, e eu falei, nossa. Nesse momento eu comecei a entender. Entendi. Agora. Porque até então eu tava ali só vendo a pessoa bagunçando minhas coisas. Eu acho que ela tava suspeitando de mim. Talvez. Eu acho que não é normal. Só que isso demorou muito. Eu demorei mais de 2 horas ali com aquela mulher. E aí, pronto, quando eu saí de lá de dentro, a minha cunhada que tava me esperando do lado de fora, já tava chorando, desesperada, tipo, sem saber o que... E não pode avisar, né? Não tem como. Não O pode. celular não tava nem funcionando direito, tava desligado e tal. Eles pegaram teu celular pra ver e tal? Não, tava desligado o celular. Nem pediram É só celular. ligar, né? Não mas tem desculpa, né? acho que tava descarregado pelo tempo que eu já tava em viagem. Nessa época eu não tinha carregador dentro do avião Não e tinha tal. USB? Não lembro. Pô, mas você é velho, hein? 2014, gente. Eu não lembro, não. Aí, enfim, quando eu saí, que eu fui catar ali minha cunhada, eu achei minha cunhada, assim, tipo, no canto do saguão, do outro lado do aeroporto, assim, com a cabeça baixa, meu Deus, assim, pensando o que ela ia fazer, porque o que ela ia dizer pra minha família no Brasil, que estava acompanhando meu voo,
e já tinha mais de 2 horas que o voo tinha acabado. Você não E eu não tinha aparecido. E já tinha saído todo mundo de dentro do desembarque do voo. Só tua mala lá na... E a minha malinha lá. Aí minha cunhada, quando saiu, ela falou, meu Deus, minha filha, eu não sabia o que eu ia fazer mais. Sua mãe tá aqui me ligando desesperadamente. Enfim, saímos do aeroporto. Mas esse foi o meu primeiro perrengue, assim, na Austrália. Cara, Aí a polícia veio seguindo bem. atrás, pá. Só pra ter certeza. Foi tipo isso. Mas assim, vou te falar, todos os voos que eu fiz na Oceania, porque depois disso, né, vieram vários outros, todos os voos que eu fiz na Oceania, não sei porquê. Eu sempre fui parada naquela seleção aleatória. Ah, red flag, né? Todos. Caramba. Eu fiz um mochilão de 2 meses na Ásia e todos os voos eu fui parada no aeroporto. Eles devem botar alguma coisa no passaporte. Não tem como. Talvez podem ter... Ah, já foi parada e tal. Não Alguma faz coisa. Talvez legal. seja procedimento padrão, alguma coisa nesse sentido. Não faço a menor ideia. Procedimento padrão. O nome é a Dara Valente e vai ser parada. Aquela com cristal, sabe? A louca dos cristais. Acho que a única vez que eu não fui parada foi aqui na Nova Zelândia, que a gente veio junto e... Porque aí tava comigo já, né? Porque o Aquaman, né? Tem o passaporte, né? Mas aí esse foi o primeiro perrengue. Depois disso, vieram vários outros. Vocês não estavam juntos na tua época da Austrália? Não, Não, a gente nem se conhecia. a gente nem se conhecia. Das coincidências loucas da vida, né? Eu fui pra Austrália por uma agência de intercâmbio. E aí, quando eu voltei da Austrália, eu voltei muito assim, ainda overwhelmed com a situação do intercâmbio, né? O que foi isso que eu vivi. E aí, eu queria conhecer mais sobre o intercâmbio, eu queria entender mais o que é que o intercâmbio proporcionava para outras pessoas e entender até as minhas possibilidades se eu quisesse sair de novo do Brasil, né? E aí, eu resolvi trabalhar com intercâmbio. Legal. Aí eu mandei um e-mail pro dono da agência que eu tinha trabalhado, que eu tinha feito o intercâmbio, e eles estavam com o processo seletivo aberto e eles me contrataram. E aí Ela foi trabalhar na agência e eu já estava em contato com essa agência há aproximadamente 2 anos pra fechar o meu intercâmbio. Sério, aluno? E por que ela pegou teu caso? Já tava em aberto, tipo assim? Não, ela não pegou o meu caso. A gente não se conheceu nessa época. Eu fechei tá. com a mesma, que era a gerente da empresa. Ela tinha fechado com a gerente, depois ela foi contratada. E eu fechei com a gerente da empresa também. Só que quando eu voltei da Nova Zelândia pro Brasil, eu também fui trabalhar lá. Nossa senhora! Caramba, tinha que ser, tipo... É. Não, tem que se conhecer agora. Ah, não deu, tá. Agora, ano que vem, eles se conhecem. Exatamente. E foi bem isso, porque ele viajou, tipo, sempre quando você faz intercâmbio, né, você faz aquela última reunião pré-embarque. Uhum. Ele viajou no meu primeiro mês de trabalho lá. Então, não sei nem se a gente se viu, não lembro. Mas ele viajou no meu primeiro mês de trabalho, ele fez o intercâmbio, voltou, foi trabalhar lá, eu ainda trabalhava lá. Aí a gente se conheceu quando ele voltou. Daí... E tem várias outras coincidências dela, né? Dessas, né? O primo dela era meu professor de história na faculdade. Caramba. Aí a gente morou... Ela estudava na escola que era na mesma rua em que eu morava. Nossa. Caramba, como é que nós conheceram antes, né? Depois a gente passou a morar no mesmo bairro. Foi. E ele conheceu o meu irmão. Quando eu voltei pro Brasil, eu fui trabalhar num resort lá em Salvador. E o irmão dela trabalhava lá. E aí eu comecei a trabalhar com o irmão dela. Uhum. Mas também não foi assim que eu conheci ela. Nossa senhora. É meio que, tipo, a primeira vez que eu vim, ele estava limpando o hostel que eu morava, mas a gente não se conhecia, a gente só descobriu isso depois, né? Tipo... E você estudou com o Bruno, que era o namorado da minha amiga que morava comigo no hostel, tipo, e a gente também não se conheceu. Então é meio louco. Às vezes quando tem que ser, tipo, às vezes não é aquele momento, mas o universo tá ali se planejando e fala, não, agora vai. Mas chega a hora que ele cansa também, né? Ele fala, pô, cara, já tentei de tudo, pelo amor de Deus, você ajuda. Foram vizinhos, você conheceu o irmão, foram estudar. A gente quase se conheceu por muitas vezes durante a vida inteira. Mas a gente só se conheceu quando os dois voltaram do intercâmbio. E aí foi mais ou menos isso. Quando ele voltou do intercâmbio, na verdade, quando eu voltei pro Brasil, eu meio que tinha me dado um deadline, né, de 2 anos, que era o tempo que eu tinha que terminar a faculdade também, pra decidir o que eu queria da minha vida. Você fez faculdade aqui no Brasil? Eu fiz faculdade de ADM, em Salvador. E aí, eu tinha 2 anos, quando eu voltei pro Brasil, eu tinha mais 2 anos de faculdade pra terminar.
foi esse o principal motivo que me fez voltar, né, pro Brasil, terminar a faculdade. Que era para eu decidir o que eu queria fazer da vida. Se era pra eu queria ficar no Brasil e construir uma carreira lá, ou se eu queria ir para algum outro país. Só que aquela coisa, né? Tipo, eu acho que é muito aquele clichê verdadeiro que quando a sua cabeça se abre para alguma coisa, não volta mais. Sim. Não volta mais. E aí eu me vi vivendo aquele dilema que eu acredito que seja o que acontece com a maioria das pessoas que fazem intercâmbio, que nenhum lugar mais vai estar bom. Porque vai estar sempre faltando alguma coisa. Então, Exatamente. Então, se você tá lá, você sente falta de cá. Se você tá cá, você sente falta de lá. Então, eu vivia essa coisa de, tipo, tô no Brasil, é massa. Salvador é massa também. Verão é incrível. Amigos, família, é uma energia única no mundo. Mas eu não caibo aqui mais. E aí, eu vivia esse dilema aí o tempo todo. E ficava naquela, quero ir embora? Não quero ir embora. Quero ir embora? Não quero ir embora. E o fato de eu gostar muito do produto intercâmbio me segurou ali também, entendeu? Porque eu dominava aquilo dali de uma forma que era, tipo, confortável pra mim. Então, né, querendo ou não, acabei ali ajudando muita gente a ir embora, a realizar os sonhos também. E fui me adiando, né? Naquela desculpa ali de estar ali ajudando os outros e de estar muito envolvida com a vida dos outros. Mas aí quando ele chegou, ele é uma pessoa que é um pouco mais, assim... Alta. Também. Um pouco mais alta e mais inquieta, no sentido de tipo... Cheguei bagunçando. E eu sou aquela taurina, né? Então tem que pensar muito, tem que... Analisar. Exato. Então a gente meio que chegou aí, foi um equilíbrio bom, né? Ele é aquela pessoa que quer fazer tudo de qualquer jeito ali na hora, e eu sou aquela pessoa que tem que analisar tudo, todos os cenários, plano A, B, C... E vamos botar e dividir em processos. Fazer planilha. Tá, e você nasceu quando? Que signo que você é? Janeiro, 26 de janeiro. Não tem nada a ver, Aquariano? eu sou praticamente igual ele. Aquário. Aquário é vida louca. Quando que você nasceu? Ele é gêmeos. Eu ia falar pra ela adivinhar, mas tá. Sorry. Gêmeos. Mas se falar essa data, ela ia acertar, certeza. Não, Ele falar. sabe. É porque não me conheceu ainda, mas tem muita gente que eu pego, fala umas mentiras assim e tal, ela. Ele não acredita tanto em signo. Você que signo? Eu sou escorpião. Legal, virou. Não sei, eu sou dia. Pois é. Mas tá, você estudou 6 meses, mas você ficou 1 ano e meio lá? Eu fui pra ficar 6 meses, isso aqui na Austrália os vistos são um pouquinho diferentes daqui, né? Você pode estender o visto meio que pelo tempo que você quiser, contanto que você tenha cursos ali o visto de estudante, né, no caso. Daí você foi pagando mais cursos. O que eu fiz? Eu comprei um curso de 1 ano, era 1 ano e meio, na real, o curso, mas você pode voltar antes, se você quiser, só você não pagar a última parte do curso, que é o curso VET, que chama, né, que é o profissionalizante. Aqui na Nova Zelândia não tem essa opção de cursos profissionalizantes, é meio que aqui é 880, né, lá na Austrália você tem esses caminhos que, assim, muitas vezes nada mais é do que comprar visto, né? Sim. Então, são cursos que não vão mudar... Se, por exemplo, eu que já sou formada em ADM, não vai mudar nada na minha vida um curso daquele. Porque, né, um curso de bacharelado de 4 anos vai ser muito mais denso do que um VET profissionalizante de 20 horas de 1 ano, 1 ano e meio. Mas, enfim, é uma forma de você ganhar tempo na Austrália e fazer o seu caminho, né? E aí eu comprei um curso desse... Nesse meio tempo também algumas coisas deram errado, porque eu comprei um curso que era para ser de Project Management, se não me engano, não lembro mais. E aí eu confiei muito no cara da agência que renovou meu visto lá na época, que foi uma agência da Austrália, especificamente. E aí o cara falou, não, você pode pegar 4 semanas de férias, e aí depois você vai começar esse curso aqui. E o curso vai ser de 1 ano. O curso ia ser 6 meses, não lembro mais. Mas, enfim, eu queria esse curso de Project Management específico. E eu falei pra ele, pra mim, tanto faz. Contanto que eu pegue esse curso. E aí, quando acabou as minhas férias, ele falou, não, o intake desse curso foi há 2 semanas atrás. Se você quisesse esse curso, tinha que ter começado há 2 semanas atrás. Cusão. E aí, nossa, muito, muito cuzão. Muito escroto. E aí, meio que aquilo ali me deu uma... decepçãozinha de tudo, né? De todos. Você sabe como a vida do imigrante, né?
Mas aí eu tive que mudar de curso, né? Encurtando a história, eu tive que mudar de curso e fazer outro curso. E aí eu acabei fazendo um curso menor do que era pra ser, pra poder encaixar com todas as coisas erradas que tinham acontecido. Então, pesquisem muito a agência que vocês vão renovar o seu visto. Que education. A melhor. Porque, enfim, uma irresponsabilidade do profissional, né, pode acabar, o que às vezes é o sonho da pessoa. Enfim, mas aí por esse curso que eu comprei e por essas férias aleatórias que tiveram que encaixar no meu visto para poder caber o curso, eu acabei ficando 1 ano e meio lá. Foi exatamente 1 ano e meio. E aí, no final desse 1 ano e meio, eu fiz um mochilão de 2 meses na Ásia. E aí eu Caramba, que fiz da hora. Tá, e você trampava do que lá? Tipo, como é que era? Estudava de noite? tudo. Não vendendo o corpo, tudo que você imaginar naquela história. É vida de imigrante. Eu comecei... Nossa, que a história de perrengue são os meus empregos na Austrália. Eu já tive os empregos mais escrotos da minha vida. Lavou elefante? Lavou canguru? Não, eu fui... Meu primeiro emprego foi de kitchen hand num café de chinês dentro de uma estação de trem, assim, no centro da cidade. Um pouco busy. Nossa. Nada, né? Tipo assim, a estação mais busy que tinha da cidade era aquela dali. Eu trabalhava na saída do trem, naquele café dali. E o chefe era um chinês, que ele me xingava o dia todo em chinês, eu xingava ele o dia todo em português. E a gente era feliz, assim, até o dia que ele me xingou em inglês e eu entendi. E aí, de novo, né? Pessoa que não falava inglês, começou tudo errado. Ele me pagava, naquela época, o salário mínimo era $17 por hora. E ele me pagava 12. Eu tinha que começar às 5 da manhã até às 2 da tarde, ou seja, 40 horas. E aí, ele sabia, obviamente, que eu não sabia falar nada de inglês. Óbvio, né? Porque isso aí não era difícil de se notar. Aí, então ele meio que se aproveitou da situação pra dar aquela explorada, né? Ele falou, pago isso aqui, cash rent, se quiser isso, se não quiser, tudo bem. Fui. Falei, desesperada já, né, pra arranjar o meu primeiro emprego, porque meus pais pagaram pra eu ir pra Austrália, mas eles falaram, não tenho dinheiro pra te dar, se você quiser ficar, se vira. Então, eu meio que fiz das tripas coração pra conseguir ficar sem ter que voltar pro Brasil, porque esse era o principal ponto, não quero voltar agora. E aí, nessa situação, era literalmente uma criança aprendendo a falar. O cara fazia, vá pegar um tomate, eu voltava com alface. Eu falei tomate, você não sabe o que é tomate? Tomate não, porque tomate é fácil, tomate é tomate, né? Mas sei lá, ele fazia, vai pegar uma alface, eu voltava com um garfo. Eggplant, daí você voltava só com egg. Exatamente. Era isso o dia inteiro. Só que aí, eu errava uma vez, ele fazia, eu falei tomate, vai pegar o tomate. Tá, tomate. Claro que eu sei que é tomate. Aí eu voltava... Cenoura. Berinjela. Aí ele... Você não escutou o que eu falei? Eu falei assim. Aí eu falei, não. Aí chegava uma hora que ele começava a se Aí estressar. acabou, né? Tinha só o tomate lá. Isso. Aí ele começava a apontar, tá ligado? Aí eu prestava atenção. Ele tá apontando pra lá. Mais ou menos então ali. vai estar por Red. ali, né? Aí eu pegava. Aí quando eu começava a acertar, aí eu falava. Eu era literalmente uma criança aprendendo a falar. Good girl. Isso aqui exatamente. Isso aqui é um copo. Então eu sei que esse objeto aqui com essa alcinha é uma xícara. Aprendi que isso aqui é xícara. Então foi literalmente isso daí, aprendendo, né? Só que nisso daí, nossa, esse homem me gritava o dia inteiro. Só que era em chinês. E aí, qual que era o meu alívio naquele momento? Era xingar ele em português. Aí eu fazia, toma aqui, seu filho da puta. E ficava o dia todo assim. Aí ele falava, não sei o que lá, eu falei, sua mãe, seu filho da puta. Toma aqui, ó. Lá. Isso. Aí ele fazia, sorry, eu falei, não, that's alright, English, não Aí... Não é inglês, filho da puta. Era assim o dia todo. E era a minha diversão, era fazer isso. O dia todo xingar ele em português e segue o baile. Até que chegou lá um momento que ele mandou eu fritar um ovo pra fazer o breakfast lá de alguém e tal. Só que ele é uma pessoa extremamente metódica. Você tem que fazer assim, não é fritar um ovo, você tem que pegar o ovo, quebrar o ovo, botar dentro daquele arozinho, jogar a casca fora. E tem que ser exatamente naquele passo a passo. Só que ele naquele dia me mandou fritar 2 ovos. Quando eu peguei a caixa de ovo, tinha 2 ovos dentro da caixa. O que foi que eu fiz? Peguei o ovo, quebrei, botei na chapa e botei a casca dentro da caixa. Porque eu ia jogar a caixa inteira fora. E não era nem dizer que tinha que ser lixo separado, né? Ia ser pro mesmo lixo.
Quando ele viu que eu peguei a casca de ovo e botei dentro da caixa de volta, mesmo sabendo que não tinha mais nenhum ovo dentro da caixa, ele ficou possuído de raiva, de um jeito. Oh my God, fucking stupid girl, fucking stupid Brazilian. Na hora que ele falou fucking stupid girl e fucking stupid Brazilian, que eu entendi, aí eu falei, como é? Aí veio baianês, veio português, tudo na mesma hora. Eu fiquei tão nervosa, que eu não conseguia só falar inglês. Eu comecei a falar em, tipo, baianês mesmo. Aí eu falei, você tá viajando? Comecei a brincar. Are you traveling? Aí eu peguei... Não, o melhor foi que eu falei, you are not my father, you talk to me like that. Aí ele ficou... Nazaré fazendo conta, sabe? Tipo, eu não sou seu pai não, cara. Ele ficou... Os olhinhos até regalou. Ele ficou assim, se entendendo. É porque essa é uma expressão que só faz sentido em português, né? Você não é meu pai. You are not my father, don't talk to me like that. Be polite with me, I be polite with you. E ele ficou... Aprendeu a falar inglês de uma hora pra outra. Aí eu... Tá beijando? Aí comecei a largar português também, né? Eu falei, tá beijando? Xingar em português. Aí eu comecei a xingar e não sei o que, não sei o que. Aí ele ficou olhando pra minha cara. Aí eu falei... E don't look at me, não. Aí ele ficou... Aí... E fuck off. E daí pegou aqui, ó. E eu tô indo pra casa. Peguei minha mochila e fui embora. Que nada, fica aqui com esse cara maluco, não sei o que. É crazy mesmo. E ele ficou assim, uns 15 minutos o cara me olhando, sem entender o que tava acontecendo. Tipo, ela tá surtando sozinha, tá me desafiando. Os outros caras cozinhando, tipo, pararam assim, tipo... O ovo queimou. Não, o ovo já não tinha mais há muito tempo. O cliente lá, tipo... Só Mas queria era um só ovo. um ovo, Peguei moça. minha mochila e fui embora. Mas era tipo, foi muito surreal, porque até chegar naquele ponto dele, porque o que aconteceu na hora que ele me xingou? Ele pegou uma espátula pra me bater. Não. Ele levantou uma espátula assim pra me bater, e aí eu arregalei o olho assim, ó, blim, tá maluco? Tipo, Crazy? você vai bater isso em mim? Aí foi aí que ele meio que parou e eu comecei a falar, entendeu? Porque ele realmente... Só que até chegar esse momento, hoje, eu pensando, eu vejo o quanto de coisas abusivas ele fez comigo e eu permiti que ele fosse fazendo até chegar naquele momento da espátula em cima de mim. A espátula não. Tipo, você não Espátula foi demais. cortando, né? E Exatamente. deu liberdade pra que ele... Porque eu tinha medo de perder o emprego. E aquela coisa do imigrante que não fala inglês, eu falava, meu Deus, se eu não tiver esse emprego aqui, eu vou morrer de fome amanhã. O que não é verdade, porque a gente sabe que emprego não vai faltar, entendeu? E aí, tipo, tiveram situações, por exemplo, teve um dia que eu tava cortando pimentão. E ele... Não era pra ser pimentão, era pra ser cebola. Eu tava cortando um pimentão e ele falou assim... E toda vez que ele me via cortando alguma coisa, eu cortava no meu ritmo, né, gente? Eu não sou profissional. Baiano, né? Pois é, devagar e sempre, constância. Aí ele pegou e ficava... Hurry up, festa. E eu assim, meu Deus, não tá dando e tal. Até que eu tentei fazer no ritmo dele. Cortou o dedo. Mas não cortei o dedo pouco, não. Cortei, assim, tipo, a unha toda. Toda, assim. E desse sentido, né? Fez um buraco muito grande. Uma faca boa ainda. A faca daquele jeito. Esse Só corte que, cachorro. Tá. pra você ter noção... Você quer hate, né? Tá falando mal do cara? Vai lá que eu falei pra ele. Te dou o contato se quiser. Eu gosto do Arnold. Pra você ter noção de quanto eu me coibi, né, de falar e de me expressar naquela situação, eu fiquei com medo de falar que eu tinha me cortado. Como ele tava saindo, essa situação do me cortar foi na hora que ele tava meio que saindo da cozinha. Aí eu me cortei, vi o tamanho do corte que eu tinha feito e fiquei caladinha, não dei uma palavra. Botei minha mão embaixo da água gelada e fiquei ali, ó, mudia, assim, ó, respirando fundo e contando até 10 e falando, não vou olhar pro pedaço do dedo que tá ali dentro, caído no meio do cápsula que eu joguei toda a salada dele. Temperou a Foi comida. aquele dia foi salada temperada, que eu não ia falar. Aí, o chefe da cozinha, que era um chinesinho também, muito gente boa, exatamente o oposto daquele infeliz, ele percebeu que eu tava muito calada, porque quando só tinha eu e ele na cozinha, eu não ficava calada, eu ficava o tempo todo puxando assunto com ele, brincando e tal, tentando falar. E aí ele percebeu, ele fez, tá tudo bem aí? Eu, Engolindo choro. Engolindo choro, né? Aí ele fez,
You are not okay. Aí ele veio pro meu lado ver o que tinha acontecido. Quando ele Viu viu o rastro de sangue, assim. a poça de sangue, o pedaço de dedo, que ele viu tudo, assim, ele fez, ai, oh my God. E era tão louco o negócio que ele sabia que se eu falasse alguma coisa pro chefe, o chefe ia brigar comigo. Ele também quis esconder, Ele né? também quis esconder, tipo, na intenção de me ajudar. Ele foi lá dentro, catou um monte de luva, um monte de bandeja, me deu e fez, vai, esconder isso, vai no banheiro. Pra eu esconder e, tipo, ninguém brigar comigo. Que loucura, né? Tipo, você pensar que você tá ali, você arrancou um pedaço do dedo. Tipo, sua vida em risco, né? Poderia dar uma infecção. Exato, e você ainda tá preocupada se o cara vai brigar com você. Enfim, mas teve essa situação que foi muito marcante do dedo, né? Até porque demorou, sei lá, 6 meses. Eu achei que meu dedo nunca mais ia voltar ao normal. Deixa eu ver. Agora tá só feio mesmo de unha mal feita. Mas, e outras situações assim, tipo, às vezes eu tô ali mexendo alguma coisa, ele ia dar um tapinha na minha mão, fazia, tá errado, não sei o quê. Nossa. Eu pegava ar, eu ficava assim, espia, mas não falava nada. Só ficava com É a raiva. falta do inglês também. Eu lembro que eu trabalhei num lugar que aquela indiana lá, que, nossa, me tratava que nem lixo. Ela não era nada, ela era só uma garçonete como eu. Só que ela se achava manager, eu não tinha inglês nenhum. E ela abusava da boa vontade, tipo, me colocava pra fazer as piores coisas. E daí até um dia que eu cheguei no meu limite, tipo, eu falei, velho, eu não preciso disso. Tipo, foda-se, eu não vou. Até um dia que eu falei, olha, você não é a minha manager. Se ele mandar, que é o meu manager, mandar eu fazer, eu faço. Daí ela, fuck you, little bitch. Daí eu olhei e falei, what? Deu, fuck you, cara. Eu vou falar. E eu comecei a gritar fuck you 1 milhão de vezes, cara. O único palavrão que eu sabia em inglês. E eu chorando, e os clientes olhando, e eu falando fuck you cada vez mais alto pra Chamar a atenção, chamar realmente. atenção. Daí já veio o Exatamente. chefe, calma, aconteceu, eu não Mas conseguia você já nem... tinha tido umas intriguinhas com ela, né? É. Foi do nada, assim. Tipo, Foi foi crescendo, acumulando né? até o ponto que eu falei, você não é minha manager e eu não vou ouvir você. Sim. Daí ela surtou. E daí ele demitiu ela e me manteve. Daí eu falei, agora, who is the little bitch? Mas é foda, você não tem inglês, você não consegue se defender da Exato, situação. Tipo, você se sente só... meio imponente, né? Exato. Impotente. Enfim. Mas foi bem essa sensação, porque eu ficava ali me calando e permitindo que ele fosse sendo, né, cada vez mais abusivo, e sem eu conseguir cortar o mal pela raiz, né? Mas o literalmente. dedo cortou. O mal não consegui, mas o dedo ficou. O dedo foi. Pois é, até o dia que chegou nessa situação da espátula, que eu não aguentei, falei fuck you e dei as costas. Não tem que dar notes nem nada? Tipo, igual Não, aqui? nossa. Teoricamente tinha, né? Tanto que eu lembro que isso foi numa quarta-feira. E aí eu falei que eu não ia voltar nunca mais e que ele tinha sido um bosta comigo e tal. Quando eu cheguei em casa, nessa época, como eu tinha acabado de chegar, eu morava com meu irmão. Aí tava ele lá na frente do ovo, desculpa. sorry. Quando eu cheguei... Quando eu cheguei em casa, eu contei pra meu irmão ficou putaço, queria chegar lá, voltar a quebrar tudo. Não, vamos quebrar tudo, não sei o quê. Eu, menino, cala a boca que você solta o estudante. Não dá pra fazer muita coisa. Você não vai fazer nada, deixa lá. Resumindo, ele me deve $300 até hoje, nunca me pagou. Porque eu não dei noite. Uma coisa que eu vejo no grupo da Austrália, que eu tô lá em Brasileiros em Sydney, pelo menos eu também ajudo, né? Tipo, pega um caso que nem o seu, aí eles pegam, tiram o print, botam no grupo lá, falando assim, galera, esse cara aqui, o número dele não pagou. Vamos mandar uma mensagem por ele? Cara, muita gente manda mensagem. Sim, tipo, eu sim, acho sim. muito da hora. Não fez isso? Não, na época eu fiquei com medo, porque eu, primeiro que trabalhava legal, né? Cash hand. E Cash in hand, 40 horas como estudante, só pode trabalhar 20. fiquei com medo mesmo e falei, quer saber de uma, a vida se encarrega, não vai ser esses $300 que vai me fazer morrer de fome. Quase foi, mas não vai ser. E aí, pronto. Não roubou nem os tomates, nem nada. Não dá alface pra casa. Pra você ter noção, eu tinha tanto nojo daquele lugar que eu ficava o dia todo lá sem comer. Porque eu não queria comer nada de lá. Nem um ovo que você aprendeu a fazer. Nem o ovo que eu mesmo cozinhava eu queria comer. E aquele ovo lá queimou? Nem sabe. Nem sei o que ele fez com aquele ovo. Dançou. Deve ter ficado putaço que ele desperdiçou o ovo. Ou então ele jogou. Descontou do seu 22 salário que centavos. nem pagou. Pronto. Ele usou o meu salário, meus $300 pra comprar mais outro. Comprou tudo de ovo. Tá, daí beleza. Você voltou, tá? Vocês se conheceram, vieram pra Nova Zelândia juntos. Foi isso?
Nos conhecemos, a gente tinha essa vontade ainda de voltar, né, a morar fora. Tipo, você já tinha vindo pra Nova Zelândia, ela tinha ido pra Austrália, voltaram pro Isso. Brasil, se encontraram. Ou reencontraram, né, também. Reencontraram em vai outras saber. vidas. Eu vim na primeira vez pra estudar inglês somente, né, então foram somente... Era pra ser 6 meses de curso de inglês, acabou que eu fiquei 9 meses. E aí eu voltei pro Brasil, fiquei 2 anos, mas aquilo que ela falou, né? A gente volta pro Brasil e a gente tem aquela sensação de que tá todo mundo no mesmo lugar que você deixou, não mudou absolutamente nada. Parece que você só apertou o botão de pause na sua vida lá e quando você volta você só apertou o botão de play e tá tudo igual. E aí só que você percebe que você não tá igual. Você é uma pessoa completamente diferente. Então, pouco tempo, né? Em tão pouco tempo. E aí você se percebe não se encaixando mais naquele lugar, né? Então, cada um dos dias que eu passei lá no Brasil, eu tava planejando como que eu ia fazer pra sair dali de novo, né? Porque eu já não cabia mais ali. Também é o tamanho. Tá, e você trampava com o quê? Então, logo que eu voltei, eu comecei a trabalhar No intercâmbio. na agência de intercâmbio E antes? também. Antes, eu tinha uma transportadora. Eu tinha uma empresa de transporte. De rede. Não, na verdade era nossa mesmo, né? A gente... Não. de rede. Piada deve sentido, rapaz. Inteligência. Peguei. Eu tomei energético, Demorou velho. Então, na real, a gente transportava plástico pra Coca-Cola. Ai, que dá. Ah, tá valendo? Aí, eu tinha um sócio, né? E aí eu decidi que eu ia vender de volta a minha parte da empresa pra ele pra poder pagar o intercâmbio. Então foi assim que eu saí de lá. E quando eu voltei pro Brasil, eu não tinha interesse nenhum de Voltar continuar pra nisso. Porque eu era uma mistura de coisas, né? Eu formei em biomedicina. Então Nossa, eu trabalhei em formou? laboratório por 1 ano. Depois eu abri a empresa de transporte, a empresa de logística. Aí vim pra Nova Zelândia, trabalhei aqui de cleaner, depois fui manager de pizzaria, e aí eu voltei pro Brasil pra trabalhar com intercâmbio. E tudo isso deixando pra trás aquele sonho, aquela vontade de trabalhar com esporte, né? E foi aí que eu falei, não, agora eu vou sair, já consigo falar inglês, né? Já tenho um nível de inglês. Que biomedicina você fez? Eu fiz biomedicina. E tem alguma coisa a ver com Dá esporte, pra usar sei alguma lá? coisa do Dá. esporte? Então, eu sou torcedor do São Paulo, né? E o... Nada a ver, né, baiano? o... Tem que deixar minha indignação. O Refis, que é o Centro de Reabilitação Esportiva do clube, que era a referência mundial, então vários atletas, inclusive da seleção brasileira, saía da Europa para voltar e se recuperar no Brasil. Ele foi inventado e tocado por um biomédico, Ah, que legal. que foi o Dr. Turibio Leite. Então ele que começou essa coisa de fisiologia do esporte lá, né? E aí tem muito a ver com a área de esporte, tem muito a ver com a área de saúde, né? Corpo humano, fisiologia, anatomia, tudo. Só que acabou que eu nunca trabalhei com esporte lá no Brasil. Eu falei, então, vou correr atrás disso que tá faltando, né? Porque é o que eu quero fazer. E aí eu vim pra cá pra estudar Sports and Exercise dessa vez, né? Daí. Então foi mais ou menos isso. Aí ela foi passar um mês na Europa, meio que de férias, né? Pra passear, mas também sondando, né? Porque ela tinha uns amigos morando lá em Portugal, na Espanha. E eu fui passar um mês nos Estados Unidos, com meu irmão também pra sondar. Mas já estavam aqui. Não, a gente tava Não, no tá, Brasil. antes de vir, Brasil. entendi. Pra também dar uma sondada se a gente iria lá pros Estados Unidos ou de repente iria pra Portugal, muito nessa aventura aí de tipo, vamos pra onde der pra ir, né? E aí a gente fez as contas, A mais B, facilidade de imigração, né? Foi o que acabou contando mais pra gente vir pra cá pra Nova Zelândia. E agora tá tudo diferente. Por conta do Covid. Mas foi mais ou menos por isso. Residência também mudou, né? Pontuação, muita Isso. coisa mudou. Agora a situação, tipo, o que eu sinto é que eles foram fechando as portas pelas beiradas ali, impossibilidade. Esse visto agora é diferente, esse visto é diferente. Até, acho que agora vai chegar um momento, obviamente eu não sou Immigration Advisor, mas eles fecharam tanto as portas, a gente teve o lockdown, agora tá faltando mão de obra para um monte de gente, e eu acho que eles vão ter que começar a reavaliar tudo isso, porque, infelizmente, a gente tá falando de uma ilha, não tem gente suficiente, tem trabalho pra caramba, e principalmente pra área de mão de obra. Sim. Entendeu? Os Kiwis não trabalham com construção, os Kiwis não trabalham com cleaner, e se eles não começarem a abrir um pouco as portas pros imigrantes, tipo, vai dificultar cada vai vez parar. mais. Vai parar de vir, porque entre se a Nova Zelândia, tipo, é super difícil, a Austrália é super difícil. Se eu tiver que escolher entre uma dificuldade e outra, Austrália. Sim. Exatamente. Você ganha Canadá. mais. Não, a Canadá. Austrália você ganha muito mais.
qualidade de vida é melhor, vamos supor, por Sim, ser sim, muito sim. maiores, as oportunidades Poder são de maiores. compra também. Poder de compra, então as pessoas vão Os acabar canguru, uma optando bonitinho. É fofinho. pela Austrália. Exato, pior que são mesmo bonitinhos. Ela passou por toda essa dificuldade lá na Austrália, né? Como a gente falou, os perrengues que passou, né? Mas ela sempre pensa, né? A gente sempre cogita a possibilidade de ir pra Austrália também. Querendo ou não, né? Eu tenho meu irmão hoje é residente lá, tá com minha cunhada, meu sobrinho. Então, querendo ou não, tenho família lá, né? E aí, muito também pelo fato do meu irmão estar lá, muita gente que a gente conhece de Salvador, da época de Salvador, desde criança, foi pra Sydney também. Então, querendo ou não, eu tenho uma quantidade de amigos em Sydney grande. Eu tenho uma prima também, residente em Melbourne, então eu não descarto de jeito nenhum ir pra Austrália, se as coisas derem errado aqui. Mas é aquela coisa, hoje em dia, pelo menos, eu não tenho mais... Antes, quando eu voltei pro Brasil, eu tinha aquela coisa de quero voltar pra Austrália. Por isso até que eu demorei tanto de decidir vir pra Nova Zelândia. Porque quando eu fui trabalhar com intercâmbio, que eu entendi como é que funciona de fato o sistema e essa coisa, a máquina, né, de imigração... eu entendi logo de cara que realmente a Nova Zelândia e o Canadá são os caminhos mais claros, são aquele perfil mais assim, mais claro, mais bem definidinho mesmo, né? E mais Você faz fácil de você ficar exato, a longo prazo. Exato. Só que eu tava apegada à minha memória afetiva de estar na Austrália, né? De que foi o que eu vivi na Austrália e tudo que eu conhecia de lá. Então, por isso que eu demorei tanto de decidir ir para outro lugar. Porque era a decisão mais lógica a ser feita, era abandonar a Austrália e ir para algum lugar que tivesse mais certeza, né? Que seria Nova Zelândia ou Canadá. Só que o Canadá, pra mim, não era bem uma opção, porque... Frio. Não, O calorzinho da Austrália é mais parecido com o verão de Salvador, né? não, também não. Mas era tipo isso, assim. Quando eu comecei a trabalhar... Acabou que nesse meio tempo eu trabalhei 3 anos em agência de intercâmbio, virei a gerente de agência de intercâmbio, então eu conhecia muito daquilo dali. Era realmente sentar e fazer conta e saber, olha, a gente sabe o que é que a gente vende aqui todos os dias para as pessoas, então a gente sabe o que é que funciona de verdade. E a gente sabe qual é o caminho mais fácil. É realmente porque a gente procurava sempre fazer o melhor para a vida daquela pessoa, não necessariamente que fosse mais rentável para a gente. Então a gente sabia realmente o que é que funcionava melhor. E o caminho mais fácil não tinha outra coisa que não fosse Invercargo SAT. Era o caminho mais barato para a gente, principalmente quando você bota na ponta do lápis o inglês, né? Porque meu inglês não era bom, ficou meia boca, voltei pro Brasil, perdi tudo, tinha que recomeçar, né? Então, pra ele menos, ele já tinha um inglês muito melhor do que o meu. Então, pra mim, não tinha chance de eu galgar algum caminho de imigração que não fosse a partir do inglês. Então, a gente veio muito focado em imigração. E eu acho que o fato de ser a segunda experiência de nós dois facilitou muito na preparação psicológica do que é que vai acontecer. Então, isso foi realmente é uma diferença considerável. A gente veio muito mais preparado, muito mais resilientemente mesmo assim, mentalmente, saber que isso vai dar errado, a gente vai fazer isso, a gente vai quebrar a cara em alguma coisa nisso, e a gente vai ter que reconstruir aqui em cima disso, e a gente realmente planejou muito cada passo que a gente deu até aqui. E a gente conseguiu, a gente tinha estipulado o tempo, né, de 3 anos, né, que é o tempo do visto de Postal Work Visa, para a gente conseguir toda a pontuação necessária dentro desses 3 anos, para que em 3 anos a gente pudesse aplicar para a residência. A questão conseguimos fazer isso tudo com sobra. Conseguimos fazer tudo que a gente tinha programado para 4 anos, na verdade, né, porque seria 1 ano de inglês e os 3 de post-study. A gente conseguiu fazer tudo que a gente tinha se programado a fazer em 4 anos, em 2. Só que aí, coronavírus, Covid, aplicação para imigração fechada. Possivelmente, né, as regras vão estar todas diferentes. E então, a gente não sabe nem se o que a gente tem aqui ainda é válido, né? Para pontuação. Para pontuação, porque a gente não sabe qual vai ser. A gente se colocou na posição que a gente queria estar em 3 anos, a gente se colocou em 2, mas agora a gente ainda não sabe se demais. essa posição ainda existe, né? Pode ser, Então, tipo, nós dois estudamos, como a gente, obviamente que a gente sabia, né, que tinha a opção de um estudar e o outro ser partner se fosse um curso de nível 9, que é o mestrado. A gente sabia disso, mas
como tinha uma questão envolvida aí que este mocinho queria mudar de carreira, então ele tinha um inglês melhor do que o meu, então ele poderia, de repente, já entrar direto no mestrado, só que ele queria mudar de carreira. Então, para mudar de carreira, você tem que dar um downgrade aí e fazer, de repente, o nível 7, que foi o que ele fez. E eu poderia fazer direto um mestrado, porque eu não mudei de carreira, continuei em ADM, mas eu não teria inglês suficiente para passar numa prova. Então, ele teria que demorar muito tempo ainda, que eu acabei levando 9 meses para passar na prova. Então, não teria como. Resumo da história, os dois viemos estudando. Ele fez o curso dele de nível 7, em Sport and Exercise, e eu fiz o meu curso de nível 8, em Applied Management. Então, o que é bom também, porque são duas frentes, né, tentando a mesma coisa. São duas frentes podendo ser Skilled Migrant, que era o que a gente estava pensando até então. E eram duas mentes trabalhando ali para a mesma coisa. Só que aí, né, os planos de Jacinda não necessariamente são os nossos. Mas como é que foi pra estudar com level de inglês não tão bom como deveria? Tipo assim... Foi osso, viu? Vou mentir não, porque, assim, não dizer que meu inglês era de todo ruim, né, porque querendo ou não, eu já tinha tido algum contato na Austrália. Mas eu comecei no Upper Intermediate, então já não era tão ruim. Bom. O inglês dela era muito melhor do que o que ela tá pintando. Ah, então. Eu imagino. Ninguém entra no level 7 sem inglês. Melhorou muito nesse caminho. Só que aí, o que aconteceu? Eu vim, né, de novo, 6 meses de curso de inglês, porque o programa da SAT é assim, né? 6 meses de curso de inglês. E nesses 6 meses, você tem direito a uma tentativa do PTE, né, que é a prova que eles já dão pra você de graça, né? De graça não, porque o curso é bem caro. Você tem uma tentativa do PTE. Então, eu tinha direito a uma tentativa, ele tinha direito a uma tentativa. Na primeira tentativa, eu tinha que tirar o score mínimo para o nível 8 é 58. Você tem que tirar 58 no PTE e não pode ter nenhuma... O PTE seria uma prova de inglês? Tipo IELTS. É tipo IELTS, é uma outra Só que versão do pra IELTS. E daí, tipo, 50... Não, é porque na realidade tem o IELTS, tem o TOEFL e tem o PTE e tem o Cambridge. O PTE é tipo Pearson Test of English. É só uma outra prova de inglês, só que é um pouco menos E conhecida. o 58, tipo, é 58 de 100? Tá. 58 overall de 100. Que equivale a 6,5 no IELTS. Ou 80 no TOEFL. Tipo isso. Eles têm uma equivalência entre as provas. Então, eu tinha que tirar 58 no PTE e não poderia ter nenhuma das bandas menor do que 50. Eu tirei 56. Nossa. E aí, beleza, perdi, tem que refazer. Aí eu renovei mais 3 meses E ele de inglês. passou? Ele Eu passou. tirei 78. Tá bom, Nerd. então. Você vê, né? A pessoa, né? Sem estudar, né? Não, sem estudar. Sem estudar Mas nada. tem muita... Tipo, tem gente que tem facilidade. Tipo, ele fez o curso de inglês, ele foi do beginner pro upper em 4 meses. Eu fui do beginner pro intermediário em... Beginner 2. Tipo... Entendeu? Eu demorei pra passar. E aí, pronto. Quando eu perdi a primeira vez, eu falei, bom, então agora eu já tenho pelo menos uma noção do que é que eu preciso melhorar e tal. O PTE, pra quem tá aí tentando fazer a prova, vai me entender que é uma prova que ele demanda muito mais técnica de entender a prova do que necessariamente o inglês. O IELTS também, né? Saber fazer a prova. É muito diferente estudar inglês e estudar para uma prova. São coisas completamente diferentes. Então, o PTE é uma prova que é toda online, toda no computadorzinho, não é igual ao IELTS que você tem uma... Não, o IELTS também... tem um speaking, né? Que é uma pessoa que tá ali te entrevistando, né? Então, o PTE é como se fosse um game. Então, o que conta muito no PTE é você saber jogar o game. Aquelas Entendeu? horas de PlayStation ali, ó. Por isso que tirou 70 e pouco. Então, é exatamente isso. Porque, às vezes, você gasta muito tempo em uma questão que te dá 1 ponto e tem questão que são pequenas e te dão 3 pontos, 5 pontos. Então, eu não fazia ideia dessas trickzinhas da prova na primeira vez que eu fiz. Então, a segunda vez, pra fazer a segunda vez, porque como ele foi, não preciso estudar para a prova. Se eu sei inglês em qualquer coisa.
Então, e ele fez e passou, e tirou nota boa. Eu falei, então posso ir nesse raciocínio também, né? Mentira. Mentira, pode não. E aí eu falei, não, eu vou ter que realmente estudar para a prova. Foi aí que eu comecei a consumir todos os conteúdos. Tem um professor no YouTube da Austrália. E aí eu consumi todos os conteúdos gratuitos deles, todas as webinars possíveis que tinha. Eu fazia, participava, coincidiu que foi na época do lockdown, do primeiro lockdown. Então, facilitou, né? Na escola de inglês, especificamente, a essa altura, já não tinha mais nível pra mim. Eu já tinha feito, porque eles tinham uma turma de preparatório pra PTI. Já tinha feito a turma toda 2 vezes. Então, eu não tinha mais o que fazer. Eu fiquei 9 meses na escola de inglês. Chegou um momento que eu tava me sentindo um móvel daquela escola, porque eu não aguentava mais aquela escola. Já conhecia todo mundo, a tia da limpeza, Não, era a prefeita mundo. da escola. Já. Todo mundo. Não tinha um aluno naquela escola que chegasse e fosse embora e eu não conhecesse mais. Porque, ainda mais em Queenstown, que as escolas são pequenas. Ah, em Queenstown. A gente chegou em Queenstown. E as escolas são pequenas. Então, chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu já tinha feito o livro todo. Aí eu mudei pra turma do Cambridge só pra dar um sustinho assim no cérebro e sentir uma coisa mais difícil. Então, meu inglês melhorou muito na escola até certo ponto. Chegou um determinado momento que a escola não estava fazendo mais diferença nenhuma na minha vida. Eu só estava indo porque realmente precisava da attendance, né? Da frequência. E aí, só que aí coincidiu que eu mudei de emprego e fui trabalhar num catering de casamento que só tinha kiwi e australiano Daí e forçou, inglês. né? Meu Deus, assim. E aí, foi bem nas férias. Eu tive 3 semanas de férias e aí foram 3 semanas que eu trabalhei muito. Chegou um determinado momento que eu não aguentava mais falar inglês, assim. Mas minha evolução de inglês, assim, em 3 semanas foi muito grande, assim. Foi... Porque era literalmente um momento que a única pessoa que eu falava português era ele. E vale lembrar que a gente tinha dias que a gente só podia falar inglês um com o outro também. A gente tinha combinado isso. A gente tentou isso também, mas... A gente não tentou de verdade, né? Eu acho que a imersão da língua é o jeito mais fácil de se aprender. Sim. Tipo, porque eu tinha muito medo de falar, daí eu comecei a trabalhar como garçonete, só tinha gringo, só tinha kiwi, só... Então, tipo, não tinha opção. Não tinha plano B, porque quando eu tava de cleaner, tinha brasileira pra conversar, tinha chilena. Não, lá não, no café era só... Tipo, eu tinha que ouvir, eu tinha que falar... E dói um pouco o cérebro, mas meio que vai entrando na marra ali. Exatamente, na marra. Exatamente. Quando a gente chegou aqui, a gente foi trabalhar num restaurante brasileiro, lá em Queenstown. No Fogo. Era só português o dia inteiro, né? A gente foi Era lá. só português e molejão o dia todo. A ideia é de aprender, né? Então, zona de conforto total, né? Mesmo que a manager não fosse brasileira, os managers não eram brasileiros e tal, mas não eram eles que ficavam ali boa parte do tempo, né? E boa parte do tempo estavam interagindo com os outros garçons E a clientela também era a maior parte brasileira, né? Então... Quando a gente foi, não tinha muito brasileiro como cliente, né? Mas vocês foram quando? Em Agora, agosto, dia então, 8. Porque meio que diminuiu o hype do público brasileiro indo lá, e agora você tá encontrando muito mais internacional. Tem muito gringo, tipo, pelo menos quando a gente foi, né? E agora, em agosto, eles já não tem mais... Porque na nossa época, 100% dos staffs de Flow eram brasileiros. Porque era meio que uma proposta, assim, da época de que fosse uma experiência brasileira, né? Promover uma experiência brasileira. Só que hoje em dia já não é mais todos os staffs brasileiros. A maioria, inclusive, acho que é misturado. Não sei mais. No Tudo Bem, não tem, tipo, tinha bastante... não tinha só brasileiro passando carne, né? Mas a proposta é como se fosse o Brasil. Tem a bandeira do Brasil, as cores são do Brasil. Você sente muito mais... O Fogo, pra mim, foi uma churrascaria gringa. Sim. Entendeu? Não era uma churrascaria brasileira. Muito mais bonito, né? Era muito mais chique, Fogo entendeu? Tipo, chique, não era... Eu digo, tipo, não me senti no Brasil. Mas a ideia da Fogo era essa, era ser um restaurante brasileiro high-end, sabe? Só que aí ele foi vendo que, tipo, o público que ele queria atingir não tava disposto a pagar, tipo, $70 no rodízio, né? Ainda tá esse preço, né? 60, acho que. Sei lá. Aí ele Mas foi ele fazendo muda, às umas vezes, estratégias ali pra poder diminuir valor e tudo mais. Eles não tinham à la carte, era só rodízio. Aí eles mudaram isso também, passaram a colocar almoço pra poder atrair mais o pessoal, né? Porque brasileiro hoje em dia, a gente que tá aqui trabalhando, A gente tá quebrado. a gente tá ralando, velho. Não tem como pagar $80, $70, $80 todo final de semana pra comer rodízio, né? Não dá. E aí, cadê o público?
Então, É verdade. Brasileiro, tipo, a gente tava conversando isso ontem. Brasileiro não sustenta um business aqui. Não. Tipo, não tem como. Você Não. quer abrir um bagulho só pra brasileiro, Esqueça. esqueça, não vai dar. Exatamente. É muito difícil. Em Hamilton ainda. É que em Hamilton eu tô sentindo mais dificuldade com essa coisa de achar coisas brasileiras, né? É bem difícil. Tenho tudo bem agora, que quando a a gente gente chegou conhece já... o chefe lá porque ele trabalhava na Fogo. É Ele o saiu de Vitor, lá, é o Vitor, não é? Não, Cassinho. A gente conhece o outro. É o- Ah, assim. o outro, a gente não conhecia. Mas, tipo, sou, né, também. Brasileiro, tipo, de restaurante aqui. É isso, mas tipo, até em Vercargo tem um mercadinho chinês que vende comida e Aqui, ingredientes. mas aqui também vende indiano, restaurante indiano vende pão de queijo, Vende onde? vende Tapioca. tapioca flour, vende feijão. Aonde? Depois a gente passa pra vocês. Né? Eu faço contato. $5, zoeira. Porque, nossa senhora. Mas é verdade seja dita, aqui, tanto em Queenstown quanto em Vercargo, a gente saiu a pé na cidade pra poder explorar a cidade. Aqui a gente não fez isso. Então... Vocês estão há quanto tempo em Hamilton? 2 meses? É. 3. Ah, não. 3 meses. Aí tinha lockdown, não tem nem. né, não nem tem Então, pode a sair da gente rua. veio pra cá exclusivamente por conta da oferta de trabalho que eu recebi. Porque eu tava trabalhando lá nas piscinas em Invercargo. E aí eles me ofereceram uma outra posição aqui, que pra mim valeu muito a pena. E tipo, a gente parou pra fazer umas contas, cálculos e tudo mais. Se saíssemos os dois de lá, mesmo que ela viesse pra cá sem emprego, ainda compensaria mais aqui. E tá aí, você trabalha com o quê? Aí agora ela tá trabalhando. Eu estou, neste exato momento, between jobs. Eu tô trabalhando numa loja de appliances aqui no centro, lá no centro. Só que eu saio de lá terça-feira e aí na quarta-feira eu começo a trabalhar na Genesis, a empresa de energia. Ai, que da Opa, hora. nós fazer um contrato então. Que da hora. Eu começo a trabalhar lá na quarta. E é isso, ainda assim, né? Faz parte daquele processo de evolução que a gente estava pensando essa semana. Meio que entender, né? O que é que eu quero fazer da minha vida nesse momento. Então, ainda não é o trabalho que eu gostaria. Qual que você vai área fazer? Eu vou trabalhar na parte de customer service deles, né? Mas não é o call center. Não é o call center, é a parte meio que de back office, de cuidar de clientes de dependência médica. Clientes que têm dependência da energia para coisas médicas, tipo hospital, clínica, Hospitalares. asilo, Que da hora. essas coisas. Então, eu vou ficar nesse time de back office do call center para clientes especiais, de medically assistant dependent. Um negócio assim. Porque chique. aquela coisa, né? Se falta energia na cidade, não pode faltar no hospital, né? Não pode Não, nem hospital, nem asilo, nem clínicas pequenas, e até mesmo casas privadas de idosos ou enfim, de pessoas que têm algum tipo, que usa oxigênio, Aparelho. específica. que usa oxigênio, essas coisas. Na casa, nesses lugares não pode faltar energia. Então, é meio que eu vou ficar responsável por garantir que o processo ocorra. Tá tudo Vamos bem. descobrir, né? Na quarta-feira. Vou ver no próximo apagão. Vamos descobrir Aí se você já liga pra ela. Pô, Mas é isso, tipo, ele trabalhou o tempo todo, né, em Vercargo na piscina, na facility do Consul, e ele tá na mesma área, né. Eu já vim aí patinando em diversos locais aqui. Tá, vamos falar um pouco então como que é trampar, tipo, na piscina, você salva vidas, tipo assim. Então, eu saí de Queenstown já com esse trabalho certo em Invercargo, porque eu apliquei pra vaga, porque eu queria trabalhar com esporte e eu comecei a procurar alguma coisa com esporte em Invercargo. Quando eu encontrei essa posição, eu falei, vou aplicar pra essa aqui. E aí eles me chamaram pra entrevista, eu saí de Queenstown às 5 da manhã pra estar em Invercargo às 9 pra poder fazer a entrevista. Aí eu fiz a entrevista, eles me ligaram, passei, e aí eles perguntaram, né, você pode começar quando? Aí eu falei, então, meu plano é mudar foi dia 20... Não lembro. Acho que dia 28 de janeiro. Aí eles falaram, exatamente essa data data. que a gente precisa de você aqui. Aí eu comecei como professor. Aí eles dão todo o treinamento, né, professor de natação. Eles me deram todo o treinamento para ser professor e aí eu ensinava de bebês a adultos. Então tinha turma de todas as idades, basicamente. A gente tem uma piscina rasa, né, para as crianças, para os bebês também. Os pais ficam na água com os bebês. Aquela Water... Qual que é o nome do lugar que você dá aula? Aqui em Vercargo. Não, aqui. Aqui, Waterworld. É isso então mesmo. foi.
Então, Inclusive, você vai ter que me ensinar a nadar, porque eu não sei. Ele não sabe nadar. tranquilo. Só joga lá. A gente faz como faz lá no Brasil, Eu joga não- na água e... Foi assim que eu aprendi. Eu não Nada. tenho medo, mas sei lá. Não, Não. tranquilo. Aí eu comecei como professor lá e dentro da própria organização surgiu uma vaga para ser supervisor dos salva-vidas. Aí eu apliquei para a vaga também e comecei a trabalhar como supervisor para eles lá, né? Aí a gente passou num período lá de reconstrução do roster, né? Do horário de trabalho de todo mundo. Então a gente teve que criar um horário novo de trabalho para todo mundo. Então era uma parada bem administrativa. Teve inauguração também de 3 hardware slides novos que eles fizeram lá. Então eu participei de um processo, de um período bem turbulento lá, de muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. E aí quando acabou todo esse processo, coincidiu que eu recebi a proposta. Quando passou a turbulência e vinha a calmaria, eu recebi a proposta pra vir pra cá. Eu falei, sabe de uma, vale muito mais a pena financeiramente. Eu mostrei pra eles a proposta que eu tinha. Eles falaram pra mim que eles queriam cobrir, mas que não poderiam porque era uma empresa do cônsul, né, da prefeitura. Então, aumento de salário para acontecer dentro da prefeitura é muito burocrático, né? Leva um processo muito longo. Ela falou, a gente consegue cobrir essa proposta, mas vai levar tempo. Você quer ficar aqui ou você quer ir? Eu falei, então, se vai levar tempo e aqui eles estão me oferecendo para começar agora, eu não sei o que vai acontecer com a imigração, então eu prefiro ir. E aí foi aquela coisa toda, dentro de um mês, né, a gente organizou tudo, eles deram um incentivo financeiro também, aqui em Hamilton eles deram um incentivo financeiro pra gente sair de lá, então ajudaram com a mudança, né, de certa forma. E aí quando chegou aqui foi pra ser também Duty Manager dos Lifeguards, né, então eu sou responsável pelo time de salva-vidas. Então todos eles têm treinamento, é um treinamento que o Swim New Zealand dá pra eles, né, então eles têm que ser aptos a nadar 200 metros abaixo de 6 minutos. Eles têm que conseguir ficar se mantendo flutuando na água por 5 minutos. Eles têm que conseguir recuperar um bloco, né, que a gente joga, um bloco de 2 quilos. A gente joga no fundo da piscina e a piscina mais funda que a gente tem lá, ela tem 4,8 metros de profundidade. É bastante. E eles têm que ser aptos a conseguir recuperar esse bloco e trazer de volta para cima, né? Acho que é isso. De certo, o primeiro socorro também, né? O curso de primeiros socorros é obrigatório, então o curso de primeiros socorros a empresa paga para todo mundo fazer também. Esse curso de salva-vida ele também é obrigatório e a empresa também paga, o pessoal faz. E aí depois que você faz o curso, que ele dura mais ou menos uma semana, você tem mais 20 horas de shadow, né? Então você vai ficar somente acompanhando alguém que já é salva-vidas para poder aprender o que é que a pessoa faz no trabalho de fato. Mas o trampo em si não tem muita coisa, né, pra fazer, né? Já salvou Sentado alguma lá. vida, tipo, Já. feio, assim? De Já. pessoa quase morrer? Então, quando acontece as férias de verão, né? Geralmente é quando que as piscinas ficam mais cheias, né? E aí fica aquele caos. A palavra é exatamente essa. Tanto que piscinas que a gente toma conta com um lifeguard só durante a season normal, a gente toma com 3 quando tá no verão. E aí aconteceu que um desses salva-vidas, ele era novato, né? Tinha acabado de chegar e ele não estava seguindo as instruções que a gente tinha dado pro verão, que era que ninguém podia ficar sentado na cadeira que fica do lado da piscina. Aquela cadeira mais alta de salva-vida mesmo, né? Tinha que ficar em pé ao lado da piscina para poder ficar atento, né? Ele tava na cadeira e aí tinha uma criança que ela tava, tipo, brincando lá o dia inteiro e ela tava pulando na água, na parte funda, e pulava na água e voltava, tava com os pais, com a irmã também. Pulava na água, voltava, nadava, pulava na água, voltava, nadava, só que eu acho que ela cansou nesse meio tempo. E aí, eu tava passando na hora, porque eu ficava baseado muito mais no escritório do que ao lado da piscina, realmente. Eu tava passando nessa hora pra poder falar com um dos salva-vidas, que eles estavam fazendo um evento de bomba, né, fazer bomba na piscina, né, pular e bombar na água. E aí eu fui falar com ele sobre o evento que eles estavam fazendo. Quando eu voltei, o menino, ele tava já fazendo o que a gente chama de dog paddling, né? Que é tipo, nada o cachorrinho tentando voltar pra superfície e não tava conseguindo. Inicialmente eu achei que era brincadeira, porque eu tinha visto a mesma criança pulando na água e voltando tranquilo. Só que eu acho que ele cansou e não tava conseguindo mais. Então quando ele desceu a primeira vez, eu já entendi o que tava acontecendo. Aí estiquei o braço, não precisei pular na água, ele tava ainda assim perto do lado. Estiquei o braço, ele segurou no meu braço e eu puxei ele pra fora. E aí ele já saiu em estado de choque, né? Saiu em estado de choque, ele não conseguia falar, começou a chorar. A irmã dele veio, a mãe dele veio. A gente faz a ficha, né, do que aconteceu e tudo mais. E onde é que tava esse cara do lado?
O sentado. Então, o lifeguard ele ficou em estado de choque também, né? Quando ele percebeu o que tinha acontecido, ele Percebeu que errou, né? Também. percebeu o que tinha Nossa, acontecido. eu tinha que trabalhar, né? Era novato, menino, tinha uma semana de trabalho. Foi demitida? Não. Ah. Calma, não é assim, Não, né? não, mas podia ter morrido a criança. Então, assim, se tem alguma lição que ele tirou disso aí, é que ele tem que seguir as instruções de trabalho, ele tem que prestar atenção realmente, porque num vacilo de 5 segundos que Se acontece você uma não coisa tivesse pior. ali. Se eu não tivesse passado na hora, e aí, o que é que ia acontecer com o moleque? Né? A mãe tava do lado, a mãe não viu que a criança estava afogando, somente quando eu... E demora estiquei o mais ou braço. menos quanto tempo? Vamos supor que ele afundou, aí engoliu água, os caramba, e ficou desacordado. Tem quanto tempo que você pode, tipo, Salvar. reanimar? A janela de saúde. Tem um tempo, não tem? Então, se tirou da água, se não tiver acordado, né, se não tiver consciente, você já começa a fazer procedimento de CPR, né, que é a ressuscitação Mas cardiopulmonar. sempre vai voltar? Não, tem uma hora que vai parar, né? Vai morrer, né? Pode acontecer que sim, que você não consiga retornar, né? Mas aí você começa a fazer uma massagem cardíaca, faz respiração boca a boca, na esperança de conseguir fazer com que ele jogue aquela água que foi pro pulmão para fora e ele consiga voltar a respirar normal, né? Porque o que acontece? Quando respira água, a gente tem os alvéolos pulmonares, que é onde acontece a troca gasosa, né? No pulmão. E aí quando você respira água, aquilo meio que fecha. E aí não permite que aconteça a troca gasosa, não entra oxigênio, não tem oxigenação no sangue. E aí ele não consegue respirar. Caramba. Aí a gente tem treinamento também para poder estabilizar acidente de spinal, né, que chama de espinha. Vamos supor, se o cara mergulhou de cabeça e bateu de cabeça no fundo. Aí a gente tem treinamento para poder identificar como é que foi, O trauma. qual que é o tipo de trauma e como que fazer o salvamento, porque também não pode fazer movimento brusco com um caso desse. Aí vem com a prancha, coloca ele na prancha e tira ele da água, mas sempre estabilizando a cabeça para não causar mais dano, né? E aquela parada de mijar na água fica azul mesmo? Então, lá não. Realmente Bom existe saber. um composto produto. desse aí, um produto desse, mas... Eu sei que não existe, porque... Você mija na mijou, piscina. né? E faz parte do trabalho da gente também esse controle de pH da água, manter o pH ali entre 7.2 e 7.5, que é o pH ideal para o pessoal nadar. A gente mantém a alcalinidade da água também, e isso faz muita diferença nos Jogos Olímpicos. Então tem tipo o nível de alcalinidade, que é a FINA, que é a Federação Que Internacional daí de Natação. pra boiar e pra... Para facilitar com que os nadadores, eles chamam de glide, né? Que é tipo, eles percorram na superfície da água, né? Porque o nadador profissional, ele passa a vida inteira dele tentando ficar fora da água, né? Vamos dizer assim, né? Ele tem que ficar ali o máximo possível na última camada da água ali, para ele poder realmente só passear na superfície da água. E aí, quanto mais rápido ele fizer isso, mais rápido ele nada, né? Legal. Aí a gente controla também a quantidade de cloro da piscina. Deixar o cabelo verde. Ele controla pra mais, né? Porque é um cheiro de Ah, o cloro. cheiro de É cloro um é cheiro bem de forte. As cloro. crianças E mijando, o dia pô. que a gente foi, o meu cabelo ficou duro, acho que uns 2 dias. Eu lavando, passando creme, ficou duro, Isso é no duro, computador duro. ou é tipo manual? É Como manual, é que faz? né? É manual. A gente faz os testes Uma químicos. amostra? A gente pega a amostra de água, faz os Daí tem testes umas químicos, gotinhas, né, que pinga, você pinga. ele troca de cor, ele fica rosa, aí você bota um E daí tem reagente. uma palhetinha de cor, né, que você vai vendo, tipo, 4 é o número, Não, a gente né? não compara com Não. cor. A gente tem uma pipeta, né? Que aí você sabe a quantidade de ml de reagente que você está utilizando. E aí você bota na água da piscina, ela fica rosa, bem rosa, assim, da cor dessa xícara aqui. E aí você vai colocando aos poucos o reagente e quando ela volta a ficar transparente de novo, você vê quanto de reagente que você colocou. Aí você sabe qual é a quantidade de cloro que tem na piscina. Eu adorava fazer isso. Meu pai limpava a piscina e daí ele ia fazer isso. Ele falava, você quer checar pra mim? Era a parte que eu me sentia a química. Quando faz o óculos, fala, na minha vez agora. Colocar umas gotinhas. Rosa. Rosa. É uma fita reagente, que aí ele vem com vários testes na mesma fita, né? Você compara com o rótulo da isso. embalagem. Isso é mais pra realmente piscina de Piscina casa. de casa. Piscina de casa. É da hora. Minha piscina de 1.000 litros não tinha isso, não. Mas é isso aí, gente. Porra, adorei nosso bate-papo, hein? Várias histórias. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, falar? Você. Eu? Alguma dica? Porque, tipo, vocês já foram, você fez mochilão, tal, você foi pros Estados Unidos, veio pra Nova Boa. Zelândia, voltou, tal. Alguma dica? Porque eu acho que
o Brasil tá passando por um momento que as pessoas estão se questionando muito mais e ir embora do Brasil. Antes era muito mais, vou fazer um intercâmbio. E eu acho que hoje as pessoas estão realmente cogitando a ideia do tipo, beleza, isso aqui não dá, eu tenho que sair daqui. E eu acho que é esse momento que o brasileiro se encontra. Que dica vocês dariam pra galera que quer vir, tem pouco inglês, tem pouco dinheiro, mas quer fazer acontecer? Pouco inglês e pouco dinheiro é sempre um problema, né? Mas eu acho que você tem que literalmente estudar, buscar informação que serve para a sua vida. Trabalhando na agência de intercâmbio, uma coisa que a gente mais ouve é: mas eu tenho um amigo que fez assim e deu certo. Então, tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é: a comparação, ela é o argumento da infelicidade. Porque não compare sua vida com a do seu amigo que fez e deu certo, nem com a do seu primo que fez e deu errado, porque cada um tem um contexto completamente diferente. Eu acho que para o seu programa, para o seu planejamento, você tem que buscar a sua informação e fazer o seu planejamento. Porque ainda mais quando a gente está pensando em imigração de fato, são tantos detalhes que mudam completamente a história da pessoa, são tantas coisas, né? Tipo, como a gente falou aqui, ele já tinha um inglês melhor do que o meu, mas ele queria mudar de carreira. Eu tinha um inglês um pouco mais travado, mas eu já poderia continuar seguindo a mesma linha de raciocínio. Eu tinha amigas em Portugal, ele tinha amigos nos Estados Unidos, e são tantos detalhes que mudam completamente as coisas, que eu acho que não vale a pena você se basear nas pesquisas dos outros. Óbvio que você tem que buscar informação do que outras pessoas fizeram para entender um pouco do contexto, mas não validar o que é bom para você pelas coisas que os outros fizeram. Então, pesquise, se organize. Eu vejo muita gente também que falando: mas eu vou estudar inglês primeiro para depois eu sair do Brasil. Também acho que depende do tanto dinheiro que você tem para fazer isso. Eu sempre falava para os meus clientes que se o dinheiro que você tem, você vai tirar da viagem para investir no curso de inglês no Brasil, não faça. Não tira. Se o dinheiro que você tem não vai onerar o seu planejamento de viajar e você tem esse dinheiro que vai te deixar mais confortável você estudar o inglês lá, faça, porque realmente vai fazer diferença quando você chegar lá. Mas não deixe de fazer ou não adie o seu planejamento porque o inglês ainda não tá bom o suficiente. Porque, sendo bem sincera, quando você chegar aqui não vai estar bom o suficiente. Nunca tá. Nunca tá bom o suficiente. Então, acho que é isso. Pensando aí nas nossas experiências, pelo menos as minhas experiências, tanto de Austrália quanto de agência de intercâmbio e de Nova Zelândia, busque a sua informação, o seu planejamento, trace as suas metas. Eu gosto sempre de pensar de trás para frente, eu acho que é uma linha de raciocínio que funciona bem para mim, né? Tipo, quero estar na Nova Zelândia na data tal, fazendo tal coisa. Para isso acontecer, o que é que eu preciso fazer antes? E aí começar a traçar datas, né? E etapas que precisam ser cumpridas até chegar no dia de hoje, para que aquilo lá aconteça naquela data. Na hora. Pô? Eu tenho um pouco a adicionar disso aí, né? Eu acho que hoje, eu mudei muito o meu ponto de vista sobre imigração, sobre morar fora, né? E tem uma frase muito, muito famosa que eu acho que, não vou lembrar se é do Chico Buarque ou se é do Caetano, que ele fala que aqui é bom, mas é ruim, e lá é ruim, mas é bom. Eu acho que vale a pena abrir os olhos das pessoas para lembrar disso, né? Que aqui é maravilhoso. O que a gente tem aqui é a segurança, a qualidade de vida, o valor pelo dinheiro é muito bom. Mas tem coisas que a gente só tem no Brasil que a gente não vai achar aqui nunca, né? Família, amigos, coisas nesse sentido. Acarajé. Acarajé. A gente até acha aqui, mas não é a mesma coisa. Não é igual. E eu acho que às vezes muita gente esquece disso, né? Então, quando eu vim pra cá a primeira vez, foi muito uma experiência de aprender que eu falava que saudade ia ser o menor dos meus problemas quando eu chegasse aqui. Na verdade, saudade foi o maior dos meus problemas quando eu cheguei aqui. Vocês estão aqui nem 3 anos, né? 2. Eu vim, fiquei 1 ano e agora já estamos há 2 anos, né? Então, esse é o maior tempo que eu já estive longe de casa. Eu acho que a primeira vez
serviu muito para eu aprender sobre tá tudo bem ter saudade da família e dos amigos e faz parte do processo. E a segunda vez já foi aceitar mais esse processo e saber que o que eu tenho de benefício aqui me faz querer estar aqui, né? Tudo a vida tem seu preço. Tudo na vida tem seu preço, e se você estiver disposto a pagar, você vai fazer a coisa acontecer. Basicamente isso. Não tem escolha fácil, né? Tipo, as pessoas falam muito, você é louca de abandonar tudo e ir embora. Mas não tem escolha fácil. Também é difícil ficar no Brasil e conviver com toda a violência, aquele contexto de perigo iminente que a gente vive lá o tempo todo. Salvador tá com um índice de violência absurdo. Então, não é uma escolha fácil. Para mim, não era uma escolha fácil viver dentro daquela caixa dali e viver dentro do que a sociedade me exige para ser uma mulher em Salvador, no sentido de perigo mesmo, né? Assim como não é fácil vir pra cá e abandonar tudo lá. Então, não tem... Você vai simplesmente escolha qual é a saudade que você vai conviver e seguir o baile. Ou você vai viver com a saudade do seu açaí e acarajé, ou você vai conviver com a saudade de ter uma qualidade de vida. Então, não existe escolha fácil. Você tem que achar um ponto de equilíbrio. Eu acho que, tipo, pra mim, o psicológico pesou muito em vários sentidos. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas eu acho que é você lembrar o teu propósito todos os dias. Sim. Porque quando a saudade bate, a gente esquece de tudo. A gente esquece por que a gente tá aqui, a gente esquece por que eu tô aqui, a gente se questiona. E é realmente você pegar a sua vida, você voltar, falar, não, qual é o meu propósito? Por isso que eu tô aqui. Por que eu saí? Exatamente. E daí você se lembrar isso, te dá força e você fala, não, beleza. E é aquilo também que o que te fez decidir alguma coisa, o que te fez começar alguma coisa, não é a mesma coisa que te faz continuar. Os motivos mudam, as questões mudam, e é sempre muito importante você se lembrar do porquê que você começou e no que aquilo se transformou para você querer continuar. Então, hoje eu sinto muita saudade de Salvador, muita saudade da minha família, das minhas amigas, da energia de Salvador, da praia de Salvador, tudo. Eu sou a pessoa mais Salvador que você imaginar. Amo carnaval. Minha vida sem carnaval é, tipo, triste. Mas não tem como também eu ficar em Salvador com esse sentimento de insatisfação, inquietude, sentindo que eu não tô cabendo ali naquele lugar. Então, hoje eu acho que o que mais pega mesmo é essa questão da pandemia, de eu não saber quando eu posso ir, né? Quando eu vou poder me planejar para ir. Mas... E aí é aquela coisa, né? Você quer vir pra cá, vai ser massa, você vai ter essa qualidade de vida, vai ter essa experiência fantástica, vai. Mas você tá preparado pra ver um parente morrer e você não poder ir lá? Você tá preparado pra ver um parente nascer e você não ir lá? Você tá preparado pra ver os seus amigos casando, separando, chorando, sofrendo? E você não vai estar lá. Sim. E ao mesmo tempo, se você volta, as pessoas passaram por isso tudo e a vida continua a mesma coisa. Entendeu? É louco, né? Então, acho que é isso, assim, você tem que estar consciente de qual é a saudade que você está escolhendo viver, porque você vai estar escolhendo alguma. Até as pessoas que nunca vieram pra cá, se elas têm muito desejo de vir pra cá, elas vão viver sempre com a saudade daquilo que não viveu, né? Vão viver com aquela possibilidade do e se, né? Então, vim muito consciente de que você vai passar por essas determinadas situações e que qual é o motivo, né, que está te levando a você ter essa escolha. Que seja uma coisa sua e não por causa de alguém ou porque alguém está te empurrando a essa situação. É o seu propósito, né? Cada um carrega o teu aqui, né? Com certeza. Para alguns é qualidade de vida, para outros é dinheiro e tá tudo bem. Cada um tem o seu propósito, desde que você saiba qual é e lide com as consequências disso, né? Com toda certeza. É isso aí. Não use essa régua para medir, tipo, a parada dos outros, tá ligado? Cada um tem a sua, e é isso aí. É isso aí, exatamente. Só quem sabe o que é bom pra você é você. É isso aí. E a gente termina o podcast neste momento coach. Coach Mate Vacilau. Do nada, pessoas nada. evoluídas. A jovem mística voltou para vez. E é isso aí, gente. Muito obrigada por terem vindo, porque na real a gente ia gravar só o episódio de esporte, daí a Dara estava aqui, a gente falou, vamos gravar mais um, e eles super toparam, então muito obrigada por terem topado. Eu tenho certeza que essa conversa que a gente teve vai ajudar muitas pessoas, vai inspirar muitas pessoas, eu acho que
também é parte do nosso propósito aqui nesse podcast. E Ou não. vocês ajudaram a cumprir. Então, Ou não. muito obrigada por tudo. Obrigada por estarem aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se quiser também, não quiser, não inscreve. Segue não a gente gostou? nas nossas redes sociais. @ok.ninguém te conta. Se tiver pergunta, manda lá. Querem passar o Instagram de vocês? @Aquaman. Como é que é o nome do ator lá? Sei lá, Jason velho. Momoa. É isso aí mesmo. Querem passar, não quiser? O meu é Adara Valente, tudo junto, sem nada, só Adara Valente. Na verdade, se botar Adara lá, já Só tem você. O meu é Sanchos. Insancho. Depois eu boto na edição. E é isso aí, galera. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E é nóis. Dá tchauzinho ali pra câmera. Essa de cá. Tchau. Tchau. É nóis. Tchau.